Queridos, vamos lá então. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o Dia do Senhor. Como eu comentei aqui para os irmãos, hoje eu vou expor a pergunta, vou trabalhar basicamente os textos do Catecismo Maior de Westminster. Eu vou expor primeiramente a pergunta 120, depois eu vou fazer a exposição da pergunta 117, e enquanto eu falo da pergunta 117, eu vou trazer a pergunta 119. Os irmãos perceberam que eu estou trabalhando as perguntas do Catecismo Maior, todas em ordens, não na sequência, e eu vou explicar hoje o porquê que eu estou fazendo dessa forma. Mas antes de mais nada, eu já quero pontuar para os irmãos que nós vamos fazer a nossa aula hoje em um formato um pouquinho diferente. Eu vou expor todo o conteúdo da aula, trazer tanto o conteúdo relacionado ali à explicação da pergunta do catecismo, daí eu vou trazer os textos básicos da Bíblia que vão trazer para a gente ali, digamos, comprovação de tudo que eu vou estar expondo. Depois eu vou abrir para participação para os irmãos, para fazerem perguntas ou considerações. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para passar hoje. Então, se eu for ficar interagindo com vocês toda hora, a gente não termina. E eu preciso terminar o conteúdo hoje, porque semana que vem a gente tem um outro conteúdo específico, e o conteúdo da semana que vem é o nosso conteúdo final sobre esse assunto. Então, semana que vem eu concluo essa temática. Então, a gente tem que terminar a aula de hoje para poder terminar a aula da semana que vem também. Tanto a de hoje quanto a da semana que vem, ela demanda bastante informação. E eu já estou perdendo meu tempo aqui falando isso. Então, a gente precisa fazer o tempo nosso render. Então, eu vou explicar como que vai funcionar a aula de hoje para vocês terem uma ideia. Eu vou começar a expor a pergunta 120, porque a pergunta 120 ela faz, digamos, parte do que eu queria ter falado na semana passada. Então, semana passada eu foquei em falar sobre o que o mandamento ele exige de nós, foi uma exposição ali da pergunta 116, e eu gostaria de ter juntado essa pergunta 120 a essa pergunta. Então eu vou explicar a pergunta 120. Depois que eu terminar essa pergunta, aí... Tomás, pode pôr bem no baixinho, no último, já tá? Então, beleza. E aí, depois que eu falar da pergunta 120, aí eu vou fazer uma recapitulação de todas as aulas. Aí eu vou explicar o porquê que eu fiz nesse formato, para os irmãos entenderem. E aí a gente começa então com a pergunta 117, vamos trabalhar a pergunta 119 e fechar o assunto hoje. Eu vou focar na pergunta, primeiramente, pergunta 120 do Catecismo Maior. Essa pergunta aqui. Pergunta 120. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força? Então, eu gostaria de ter concluído isso semana passada. O que essa pergunta ela vai tratar aqui? Nas últimas aulas, nós falamos sobre a importância de lembrarmos o mandamento, falamos sobre o que o mandamento ele exige de nós. E aí hoje a gente vai focar nessa pergunta, porque essa pergunta ela seria assim, tem uma coisinha a mais para vocês entenderem a importância desse mandamento, o peso que esse mandamento tem. Então ele traz ali algumas razões anexas, coisas a mais ali, que trazem um peso sobre a guarda desse mandamento. E aí a pergunta ela responde para a gente, só que antes da gente responder, vamos ler junto o Êxodo 20, do 8 ao 11, mas o foco nosso é a partir do versículo 9. Acharam? Êxodo 20. É o quarto mandamento que a gente vai expor ali, mas a gente vai focar a partir do versículo 9. Vou ler todo, mas conteúdo a partir do 9. Acharam? Êxodo 20, 8 a 11 diz assim: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou.
Então, com base nesse versículo aqui, ele é o único versículo que é utilizado no Catecismo Maior como base para trabalhar essa pergunta aqui das razões anexas ao quarto mandamento. E basicamente a gente precisa somente dele mesmo para explicar para a gente essas razões. E o que é a ideia das razões? É a gente entender que, como eu falei, tem algumas coisas a mais que elas vão trazer uma força, um peso para esse mandamento. Então vamos lá, a resposta da pergunta é: as razões anexas ao quarto mandamento, para lhe dar maior força, são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para os nossos afazeres, e reservando apenas um para si nessas palavras: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens. Então essa é a primeira parte da pergunta aqui. Qual que é a primeira razão anexa ao mandamento para trazer maior força para ele? É a questão de equidade. Equidade, queridos, nada mais é do que justiça. A frase termina ali citando um versículo que a gente leu, que fala: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens. O que é a ideia de equidade aqui? É falar o seguinte: olha, Deus, ele tem um mundo criado em 7 dias. Dos 7 dias, 6 ele deu para você. 1 é dele. E ele fez isso, essa divisão dele é justa. Se a gente for parar para pensar, não é justo. Justo seria, aos nossos olhos, pelo menos meio a meio ali. 3 dias e meio para a gente, 3 dias e meio para Deus. Isso no nosso olhar, isso sim seria equidade. Só que o que Deus está falando? Olha, eu vou dar 6 dias para vocês, 1 é meu. Em outras palavras, guarda esse dia, porque eu já te dei 6. Então você tem 1 que é para mim. Então você precisa guardar esse dia. Então a ideia ali dos 6 dias você vai trabalhar e farás tudo o que tens, é porque você tem 6 dias para você. Nos 6 dias você tem 24 horas em cada um deles para fazer todas as suas coisas, todas as suas demandas. 1 só é para o Senhor. Então é uma questão primeiramente de equidade. Então isso já traz força para o mandamento para a gente compreender essa relação aqui. A segunda coisa, daí a pergunta continua. Fala no finalzinho lá: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens, de Deus, aí continua, de Deus exigir uma propriedade. Eu acho que pulou uma parte ali, deixa eu só ler aqui para ver se pulou. Tudo o que tens para fazer, ponto e vírgula, pulou ali. Aí fala, de Deus exigir uma prioridade especial nesse dia. A segunda razão: o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Segunda razão anexa, ele fala lá, porque Deus exige prioridade especial sobre esse dia. Em outras palavras, Deus está reivindicando esse dia para Ele. Ele está falando: o dia é meu, não é seu. 6 são seu, 1 é meu. Então, primeiro, motivo de justiça. Eu estou sendo justo, Deus está falando: eu te dei 6, eu ganhei 1. Está sendo justo. Agora ele está falando: 1 é meu dia, não é seu dia. Então é meu, então você vai guardar ele porque ele é meu. Então, segunda razão é porque é um dia especial, é dia do Senhor, é dele. O texto fala ali: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Texto bíblico lá. Terceira razão, ele fala do exemplo de Deus que em 6 dias fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Terceira razão anexa é a questão de imitação. Fala assim: olha, Deus, ele deu exemplo. Ele trabalhou 6, descansou 1. Então siga o exemplo, o modelo que o próprio Deus deu para a gente. Trabalha 6, descansa 1. Então esse é o exemplo de Deus ali, é a terceira razão anexa. E a quarta razão anexa, ele fala ali no finalzinho da pergunta: e da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando-o para ser um dia santo para o seu serviço, mas também determinando-o para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A última razão aqui, queridos, é a questão de ser um dia de bênção. É um dia de bênção porque, primeiramente, Deus abençoou, santificou esse dia, então é um dia separado para Ele, santificado para Ele, e é um dia de bênção porque é um dia abençoador, onde a gente desfruta das bênçãos do Senhor. A gente tem tempo de comunhão com Ele, pode desfrutar do culto, desfrutar realmente da presença dEle, ter satisfação na presença do Senhor. Então, nesse sentido, ele é um dia
de bênção para a gente. Então, todas essas 4 questões aqui, né? Primeiro, a questão da equidade. Segundo, a questão de ser um dia especial para Deus. Terceiro, a questão de Deus ter dado o exemplo. E quarto, a questão de ser um dia abençoado. Tudo isso são 4 razões anexas para fazer a gente compreender a importância e ver que tem uma força maior para a gente guardar esse mandamento. Tendo exposto tudo isso, perguntas, colocações? Lili, faz um favor, me traz um copo d'água quando você voltar. Perguntas, queridos, colocações? Tranquilo aqui? Essa é a parte fácil, é o que eu queria ter terminado semana passada. Então, queridos, essas razões aqui, essas 4, somadas a todas as outras aulas que eu já expus, tudo isso traz uma grande força e uma compreensão para a gente do porquê que a gente tem que guardar esse mandamento. Pode abrir o próximo, Ney. O próximo slide. E o que acontece? Aí eu vou explicar o porquê que eu dei a aula nesse formato. Queridos, nós começamos a nossa aula focando nas perguntas finais do Catecismo Maior, que é a pergunta 121, que fala o porquê da expressão lembra-te. E eu falei o porquê da expressão lembra-te em 2 aulas. A primeira delas eu falei o seguinte: você tem que se lembrar desse mandamento porque nós somos naturalmente propensos a esquecer dele. Então, como ser humano, a tendência... Isso aqui não é a pergunta 117, tá, gente? É a recapitulação. Como ser humano, a tendência nossa é naturalmente esquecer desse dia. A gente ocupa a nossa cabeça com outras coisas, né? A gente tem ali a nossa correria. Então, naturalmente, o ser humano, e por causa do nosso coração pecaminoso, a gente já tem a tendência a esquecer desse dia. A gente tem que lembrar também, porque além de sermos propensos a esquecer, eu comentei que nós somos levados a esquecer. Então, Satanás, ele vai fazer de todos os meios possíveis para fazer com que a gente banalize esse dia. Então a gente precisa lembrar dele porque nós somos propensos e porque nós somos levados a esquecer. Terceira razão que eu falei, que foi a segunda aula. Nós temos que lembrar desse dia porque o lembrar dele nos ajuda a nos preparar para esse dia. Aí eu falei sobre doutrina da preparação. Então quem lembra, se prepara. E aí consegue desfrutar melhor do dia, consegue colher das bênçãos desse dia, dos benefícios que esse dia ele traz para o povo de Deus. E o pastor está quebrando tudo na igreja. Obrigado, Tomás. Então, terceiro motivo, a gente tem que lembrar porque daí a gente consegue se preparar para participar desse dia. E aí, semana passada, eu falei sobre a exigência. O que o mandamento exige de nós? Que foi a pergunta ali de 116 do breve catecismo. E eu falei que, basicamente, ele exige que a gente guarde um dia. Eu falei todas essas coisas, primeiramente, para a gente entrar no assunto de hoje, que é o assunto que eu falei que é onde o bicho pega. Que é o quê? Que a gente vai falar ali sobre como que o sábado deve ser guardado. E eu vou, a pergunta 117, e vou falar da pergunta 119, que fala a respeito dos pecados que devem ser evitados nesse dia. Pastor, por que você fez nessa ordem? Porque a aula de hoje, queridos, você não vai gostar dela. A aula de hoje você vai ficar bravo com o pastor. A aula de hoje você vai ficar extremamente irritado. E tudo bem se você ficar irritado. Só que quando você ficar irritado, você se lembre. A primeira aula, você é propenso pecaminosamente a não gostar do conteúdo aqui. Satanás, ele vai fazer uso de tudo para você não gostar desse dia aqui. Então, quando eu estiver falando e você estiver ficando irritado, avalie seu coração. Será que é o meu coração pecaminoso? Será que é Satanás que está fazendo o odiar o que eu vou falar aqui? Então o pastor foi esperto, fez essa ordem para jogar a culpa em você e no capeta. Terceira coisa, será que não é porque você não se prepara direito, daí você não gosta desse dia por causa disso? Então eu fiz nessa sequência de propósito, para a gente entender, primeiramente, a importância de todo o mandamento, mas perceber também o quanto nós somos conduzidos pelo nosso eu, obrigado, Lili, pelo nosso coração pecaminoso, pela astúcia de Satanás, né, pela nossa falta de preparação para não guardar esse dia. Daí a gente vai lembrar também das coisas que eu coloquei agora aqui que dão força maior. Né? A gente vai ter aquele sentimento injusto. Ah, injustiça, por que eu não posso fazer as coisas nesse dia? Tá, Deus deu 6 para você. Então, por isso que eu comecei finalizando ali com a pergunta 120. Ah, mas Deus não sei o que e tal. É dia especial do Senhor, não é dia seu.
É dia do Senhor. Ah, mas não sei o que, sei o que. E as bênçãos? Você prefere viver um dia maldito ao invés de colher bênçãos? Então o pastor foi esperto e fez isso aqui, que se você quiser achar ruim, pode achar ruim, mas aí você lide com o seu coração, lide com a astúcia de Satanás que pode estar te tentando, lide com a sua falta de preparação, sua falta de organização. Então jogue culpa em qualquer coisa, menos no pastor. Né? É pra gente entender mesmo, queridos, estou brincando. Mas então a gente vai trabalhar a pergunta 117. Então vamos lá, deu para entender o porquê dessa sequência? Então já estão cientes de todas as coisas, certo? Então vamos lá, pergunta 117. Como deve ser santificado o sábado, ou o dia do Senhor, que como eu já falei, é referência ali ao domingo, como nós estudamos na semana passada. Então vamos lá. Como que esse dia deve ser santificado? A santificação desse dia, queridos, ela envolve basicamente duas coisas. Ela envolve um aspecto positivo e um aspecto negativo. A pergunta, ela vai trabalhar, a resposta dessa pergunta, ela vai trabalhar com aspectos positivos e aspectos negativos. Os aspectos negativos, eles estão relacionados com abstenção, com coisa que a gente não deve fazer, coisas que você deve, isso aqui eu vou evitar. E o aspecto positivo está relacionado com obrigação, com coisas que a gente precisa fazer. Então vão estar relacionados com o que a gente falou na semana passada sobre o que o mandamento exige de nós, vai aprofundar a ideia da semana passada. Então nós vamos falar nessa pergunta de duas coisas. Aspecto negativo, coisa que a gente tem que se abster. Aspecto positivo, coisa que a gente precisa fazer, se obrigar a fazer. Eu vou expor primeiramente o aspecto negativo, aí eu vou falar quais são os aspectos negativos, vou falar um de cada vez, vou ler os textos bíblicos que apresentam esse aspecto negativo. O primeiro deles é o mais... vai ser um pouquinho mais desenvolvido, porque para o primeiro deles eu vou usar a pergunta 119. A pergunta 119 responde o aspecto que apresenta ali no 117. Então a gente vai gastar um tempinho mais nesse primeiro ponto, e aí a gente vai trabalhar os outros pontos negativos. Cada um vou falando, trazendo o texto, a gente vai conversando. Se eu ver que está demorando muito, daí eu vou emendar todos os aspectos ali, a gente trabalha, e depois a gente vai para os positivos para a gente finalizar essa pergunta aí. Entenderam a ideia, gente? Tranquilo? Então vamos começar. A resposta da pergunta ali diz assim, voltando ali, né? Como deve ser santificado o sábado ou dia do Senhor? Resposta: o sábado ou dia do Senhor deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Antes de eu falar do aspecto negativo, eu quero frisar só essa primeira parte dessa pergunta aqui, primeira resposta dela, frisando a questão do santo descanso. Por que isso? Eu não vou falar sobre por todo aquele dia, que eu já falei isso semana passada, né? A gente falou sobre o que o mandamento exige de nós, mas eu quero trabalhar a ideia do por o santo descanso. Santo descanso aqui, queridos, a gente precisa entender o seguinte: dia do Senhor é um dia de descanso, só que não é somente de descanso, é de um santo descanso. Por quê? Porque o dia do Senhor não é simplesmente para você descansar, porque como a gente acabou de ver, o dia é de quem? É do Senhor, não é nosso. Então perceba, nós temos a semana 6 dias, cada um de 24 horas. Você trabalha 24 horas? Você não trabalha 24 horas. Geralmente a gente trabalha 6, tem gente que trabalha 8, tem gente que trabalha 12, mas a gente tem um tempo de trabalho e depois a gente tem um tempo que a gente não trabalha. O tempo que a gente não trabalha, a gente faz todas as outras coisas, inclusive dormir, descansar. Então perceba, os nossos dias, eles já são organizados de tal forma a gente ter demandas de trabalho, mas ter demandas de descanso. Geralmente a gente não descansa por quê? Porque a gente quer fazer outras coisas. Porque a gente quer fazer outras coisas, porque a gente não sabe remir o tempo. Daí a gente olha para a palavra do nosso Deus que fala para a gente ser bons mordomos de tudo que Deus nos dá. A gente não é bom mordomo do dinheiro, não é bom mordomo das nossas coisas, e a gente não é bom mordomo do nosso tempo. Então hoje falta tempo. Não é porque Deus tem que esticar ali a realidade do cosmos e fazer com que o dia de 24 horas agora se torne um dia de 28, de 36 horas. Se Deus mudar e colocar 36 horas, vai dar ruim do mesmo jeito, porque a gente não sabe administrar. Por que eu falo tudo isso? Porque o dia do Senhor, quando a gente fala de santo descanso, a ideia desse dia é ser um dia de devoção.
A ideia é falar assim, ó, você tem que encontrar descanso ao se deleitar estando na presença do Senhor. Deus tem que ser a fonte do seu descanso. Então o dia do Senhor, que é o dia do descanso, é um santo descanso porque é dia de devoção. Então é dia de estar na presença do Senhor, e estar na presença do Senhor renova a nossa alma, renova nossas forças, trabalha todo o nosso ser. Então a pergunta começa falando, a resposta, né, da pergunta começa trabalhando essa questão do santo descanso, já é para a gente compreender que, olha, os seus dias já passou, eram 6 lá você dá os seus corre, lá você se organiza, descansa direito nesses dias, por quê? Porque nesse dia não é que você não vai descansar, queridos, só que a gente vai ver que é um descanso diferente, e ele é muito mais produtivo, porque ele é na presença do nosso Deus, porque é um dia de devoção ao nosso Senhor. Então, quando a gente vai ver o restante da resposta ali, aí você vai entender o porquê que ele é devotado ao Senhor. E aí, então, ele segue falando ali, que por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias. Então, essas 3 coisas aqui, aquilo que é pecaminoso, as ocupações e os recreios seculares, essas são as 3 coisas das quais nós temos que nos abster. São os aspectos negativos presentes na resposta aqui, que são coisas que a gente precisa evitar, que a gente tem que se abster nesse dia. Em outras palavras, de pecados, ocupações e recreios. Essas 3 coisas a gente vai se abster. Sobre pecados, eu sei o que é pecado, pastor, eu sei o que é pecaminoso. Só que a pergunta 119, tá certo? Ela vai falar sobre pecados, então ela vai aprofundar essa primeira parte aqui. Então, sobre aspecto negativo, o que eu tenho que me abster? 3 coisas: pecados, ocupação, recreio. Deu para entender essa parte? Tranquilo? Então a gente vai focar primeiro nos pecados. Vamos para a pergunta 119. Ney, pode abrir, fazendo um favor? Então, a pergunta 119, ela vai falar quais são os pecados proibidos no 4º mandamento. Então ele vai trabalhar ali algumas coisas. Os pecados proibidos no 4º mandamento. Eu vou trabalhando frase por frase, tá, queridos? Primeiro ali, toda omissão dos deveres exigidos. Lembra o que era exigido, que a gente estudou na pergunta na semana passada? Deus exige que a gente guarde um dia todo para Ele. Então, omissão nisso, Deus considera como pecado. Então vamos lá, alguém pode abrir Ezequiel 22, o verso 26, fazer a leitura bem alto. Ezequiel 22, o verso 26. Todo mundo achou? Esperar todo mundo achar, daí alguém lê. Inclusive o pastor, espera ele achar. Ezequiel 22, o verso 26. Queridos, a gente vai ler agora vários textos para responder essas perguntas. Eu vou pedir para todo mundo abrir o texto, para todo mundo participar da leitura. 22, 26, alguém pode ler? Seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Olha que interessante. O texto está falando do pastor lá da época, e dentre tantas coisas erradas que eles estão fazendo ali, uma delas é ignorar o dia do Senhor, o dia de descanso. Então essa omissão ali, né, do que é exigido ser feito nesse dia, ela é considerada de forma pecaminosa na palavra do nosso Deus. Então o primeiro pecado que a gente tem que se abster aqui é de omitir-se, né, das coisas relacionadas ao dia do Senhor. Daí o texto da confissão continua, segunda coisa, fala lá, os pecados proibidos no 4º mandamento são toda realização descuidosa, negligente e sem proveito. Então tudo aquilo que é descuidado, negligente, sem proveito nas realizações, elas devem ser deixadas de lado. Vamos aqui em Ezequiel ainda, vamos para frente, Ezequiel 33. Localizaram aí, a gente vai ler o verso 30, 31 e 32.
Então, Ezequiel 33, o verso 30, 31 e 32. Pode ler. Contra ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. E fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Aqui, queridos, ele está falando de todo o descuido da parte ali do pessoal que vai anunciar a mensagem do Senhor, os profetas ali, e como eles estão sendo realmente descuidados, negligentes, com relação aos deveres religiosos que eles têm que realizar. Então, lembra, o dia do Senhor, a gente falou lá que é um dia de santo descanso, é um dia realmente de devoção ao nosso Deus. E eles estão tratando aqui, no caso, esse dever religioso de maneira banal, de qualquer jeito, vem aqui e tal, e a mensagem que eles estão anunciando ali é de maneira descuidada, de maneira que não expressa realmente devoção ao Senhor. Então, viver o dia do Senhor de maneira descuidada, de maneira negligente, sem proveito, é pecaminoso, segundo colocado aqui na palavra e como apresenta a nossa pergunta do catecismo. Terceira coisa ali, ficar cansado desse dia. Então, às vezes, a tendência nossa é querer ficar cansado desse dia. Isso não é novidade, já acontece na palavra do nosso Deus. A gente vai ler 2 textos falando sobre isso. Primeiro, Amós 8:5. Então, aí, exercício para achar profeta menor. Vamos lá, Amós 8:5. Oséias, Joel, Amós. Quem esqueceu aí? Amós 8:5. Todos acharam? Pode ler. Oi? Tem os profetas menores, gente, exercício. Pode ler. Dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço e enganando com balanças desonestas? Só o 5. O que está acontecendo aqui em Amós? O povo está falando, olha, o sábado eu não posso vender, o dia do Senhor eu não posso trabalhar, então quero que termine logo esse dia, porque eu preciso fazer minhas coisas. Então, em outras palavras, em vez de eu encontrar em vez de ser um dia de devoção para eu estar na presença do Senhor, eu não quero estar na presença do Senhor, quero que acabe logo esse negócio, cansei já desse dia, preciso fazer minhas coisas, preciso dar minhas correrias, né? Então está demorando muito. Então essa ideia de ficar cansado. A mesma coisa aqui em Malaquias 1:13. Quem está com dificuldade, Mateus, volta aí 1. Malaquias 1:13. Pode ler o 12 também para pegar só o contexto aqui. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui ele está falando a respeito da participação da mesa do Senhor, só que é interessante que os deveres religiosos, a gente executa eles no... Oi? Não terminou? Perdão pela vergonha. Posso continuar? Peraí. Não, mas é só essa primeira parte mesmo. A segunda parte ali é só para frisar a canseira ali, mas perdão pela vergonha. Mas vamos lá. Oi? Eu tô cansado. Mas o que está acontecendo aqui em Malaquias? É praticamente a mesma situação lá de Amós. Os deveres religiosos estão produzindo canseira no pessoal. Eles falam, o que deveria ser realizado com prazer, com zelo, o pessoal fica cansado e fala, não quero realizar, né? Que canseira, queria terminar logo esse negócio. Né? Seria a mesma coisa do pastor que fica falando que canseira, ficar no domingo aqui falando as coisas para os irmãos na igreja e tal, negligenciando realmente o dia do Senhor. Então, é um dia que a gente não deve ficar cansado dele.
Isso não significa, queridos, que nesse dia... será que eu posso dormir então? E aí, me respondam. Posso dormir nesse dia? Deveria ser no seu coração. Se dormir for considerado recreio, a gente já viu que pode. Não é descanso, dormir é descanso. Então vamos lá, ó. Aí ele continua ali, ó. Fala a pergunta: os pecados proibidos no quarto mandamento são toda a profanação desse dia por ociosidade, por fazer aquilo que é em si pecaminoso. Então aqui a gente vai ler Ezequiel 23, o verso 38. 23. Ezequiel 23, o verso 38. Todo mundo achou? Então, pera aí. 23, o verso 38. Agora pode ler. Acho que todo mundo achou, né? E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Então o que acontece? Às vezes a gente faz, como o texto fala aí, toda a profanação desse dia, seja ou por ociosidade ou por fazer aquilo que em si é pecaminoso. Então quando a gente guarda, nesse dia a gente está vivendo uma vida pecaminosa, ou quando a gente está vivendo uma vida ociosa, o que é a ideia de ociosidade? O dia é um dia para quê? Para devoção. Se você não está vivendo esse dia de maneira devotada ao Senhor, você está fazendo o quê? Tudo que é banal. Então, se você está vivendo uma vida ociosa, aí você também está pisando na bola. Então, é interessante entender que a ideia aqui é que não é errado a gente ter um descanso, desde que dentro desse seu descanso, vou tirar um cochilozinho lá na parte da tarde, tá, mas e o dia seu está sendo devotado ao Senhor? Teve tempo com o Senhor? Passou intimidade com o Senhor? Se você está fazendo de um dia para você, aí você está tornando ele errado. Tem um texto que eu vou ler, queridos, eu já recomendei para vocês, esse livro do Joseph Piper chamado Dia do Senhor. Eu vou ler só um trecho dele que ele vai falar um pouquinho a respeito disso. Que ele fala aqui, ó: onde fica o descanso? Vou pedir para vocês ouvirem. Fala assim: além disso, lembre-se de que guardar o sabá não exclui o descanso físico. Às vezes as pessoas fazem objeções à interpretação que o Catecismo Maior, em sua resposta à pergunta 117, dá ao quarto mandamento, porque acham que ele proíbe o descanso físico ao dizer: fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Essa instrução não inclui tirar uma soneca. Como já observamos, a observância do catecismo é contra dormir a maior parte da tarde e assim negligenciar o período devocional individual ou o serviço ao próximo. Então perceba, aqui ele já faz essa colocação, essa consideração de que, olha, não é problema você, terminou o almoço, eu vou descansar um pouquinho, vou cochilar, tudo bem. A questão você não pode fazer o dia ser o dia seu. Então você tem que entender que, nesse dia é um dia dedicado à devoção. Então se você planeja o seu dia do Senhor, aí entra o dia da preparação, né? A gente organizar não só, a gente traz a ideia da preparação de preparar a comida, mas é muito mais do que isso, é você preparar o dia realmente, planejar o seu dia. Então a gente às vezes trata o domingo como, é o dia do descanso, é o dia que eu não faço nada, é o dia da ociosidade. E daí os outros dias a gente é produtivo, porque a gente tem agenda, acordo tal hora, faço tal hora, trabalho tal e faço tal, e o dia do domingo é o dia de eu não fazer nada. Não, planeja o seu dia, as coisas que eu vou fazer também, aí você coloca ali a sua soneca no horário do seu planejamento, mas tem um dia de devoção ao Senhor. Então é disso que ele está focando aqui. Então a gente precisa ter essa compreensão. Aí ele segue, a pergunta fala: pecados proibidos no quarto mandamento daí envolve ali, todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. 2 textos para a gente ler. Primeiro, Jeremias 17. Jeremias 17, a gente vai ler 2 versículos. Já quase terminando, aí já fazem pergunta. Jeremias 17,
Primeiro, a gente vai ler o verso 24 e depois o verso 27. Acharam aí 17, 24. Pode ler. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, no 27. E o 27 agora. Mas, se não me ouvirdes para santificardes o dia do sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então o que acontece aqui? Queridos, obras, palavras e pensamentos desnecessários, principalmente coisas que estão relacionadas com as nossas ocupações seculares, né, as coisas que a gente faz durante a semana, que é o que está acontecendo aqui no texto, tem que ser evitado. Vamos para Isaías 58. Lindo esse texto de Isaías. Isaías 58, verso 13 e 14. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, não fazer o que bem quiser em meu dia. Se você chamar delícia o sábado, não for ao santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser em dar continuidade, então você verá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você no alto da terra. E se banqueteis com a herança, que vosso Pai é o Senhor do mar. Então aqui, tanto esse versículo de Jeremias quanto de Isaías, ele lembra pra gente a importância da devoção nesse dia aqui, né? De não profanar o sábado, não fazer o que a gente bem quiser, né? Fala aqui em Isaías. Então é importante a gente entender que as nossas ocupações, né? Os recreios seculares ali, eles devem ser deixados de lado, não devem ser feitos nesse dia. Então a pergunta ela coloca, pode voltar para a anterior, né, 117? A pergunta 119, ela desenvolve o que está sendo colocado só em uma única palavra lá na pergunta 117, que é a primeira coisa, que é a questão negativa que a gente tem que se abster, que é com relação aos nossos pecados. Sobre isso, alguém tem alguma colocação ou pergunta? Na anterior, quando fala da ociosidade, do descanso. Tá. E aí, falou então de guardar todo dia, e aí seria correto descansar. Então, de certa forma, assim, além da prática, vai do coração, ele pode entrar tanto na proibição quanto na obediência. Percebam, a gente falou semana passada sobre o que o mandamento exige. Ele exige que a gente guarde um dia todo para o Senhor. Um dia todo ele tem quantas horas? 24 horas. Vão ser 24 horas de devoção? Não. Completa? Perceba, nessas 24 horas a gente dorme? Então o problema não é dormir. Que a gente tem um tempo de descanso nessas 24 horas, que é o dia todo do Senhor. Então o problema é como a gente vive o restante de todos o dia. Então por isso que eu falei, a gente precisa planejar, organizar o nosso dia para fazer com que esse dia seja realmente um dia de devoção, um dia para o Senhor. Quando a gente torna ele um dia nosso, aí, né, se você torna seu dormindo, se você torna seu, vou fazer qualquer outra recreação, atividade circular focada em mim mesmo, aí a gente torna ele pecaminoso. Então a grande questão é estar relacionado realmente, vai estar muito relacionado com a questão do nosso coração, da forma como a gente organiza as coisas, da forma como a gente planeja as coisas que a gente faz. Então é por isso que a gente precisa, por isso que a doutrina da preparação ela é muito importante. A gente tem que se preparar para esse dia, para se organizar, para fazer ele ser um dia bem vivido. É lícito no dia do Senhor pensar o sono como uma ferramenta estratégica para a devoção, por exemplo. No caso da nossa família, as nossas crianças costumam dormir 6h30, 7 horas, elas estão apagadas. Então, como no dia do Senhor a gente está no culto durante esse horário, e se estende até um pouco mais tarde, até umas 9 horas, então a gente adota como estratégia tirar justamente o cochilo da tarde, que normalmente a gente não cochila,
para que tenha energia para a devoção do Senhor. Sim. Da mesma forma, por exemplo, nós adultos, se, por exemplo, eu vou fazer uma visitação, projeto evangelístico, e eu sei que eu vou ficar cansado, então eu tiro o sono justamente para brindar. Sim. Essa... Não, tá certíssimo. A gente, semana que vem, a gente vai focar na pergunta 118. E a ideia da pergunta 118, só vou adiantar ela aqui, ela fala assim: por que este mandamento de guardar o sábado é mais especialmente dirigido aos chefes da família e a outros superiores? E daí a gente vai entrar bastante no assunto de crianças. Então, semana que vem, principalmente mães, pais, não faltem. A gente vai trabalhar bastante sobre essa questão da criança. E isso é um dos pontos. Criança descansada é criança feliz. Criança descansada é criança que não dá problema pra gente. Não é criança alimentada, não é criança cuidada. Então, em todos os sentidos, a gente tem que fazer bom uso dessas coisas. Alexandre. A minha dificuldade nessa pergunta aí é a questão prática da coisa. Assim, claro que tudo isso vai voltar ao coração e à motivação da pessoa. Por exemplo, um recreio. Só segura do recreio, que a gente vai entrar na parte do recreio daqui a pouquinho já. Tem a questão do recreio, que pode ser usado como algo de bênção, e tem a questão do trabalho também. Até que ponto eles têm trabalhos essenciais. Vamos chegar lá também, aguenta aí. Você vai adiantar, a gente vai entrar em obras de necessidade e a gente vai falar disso também. Tá. Ia falar aqui? Da mesma linha da... Vamos chegar já lá, queridos. Então, ó, aqui é só o pecaminoso por enquanto. Por enquanto é um tranquilo. Por enquanto é o tranquilo. Vai ser hoje, só não agora. O almoço vai ser... O almoço vai ser depois. Gente, já é 10h15, vamos lá. Gente, eu vou expor as duas últimas partes, então. Ó, a gente falou ali primeiro do pecaminoso, eu vou falar sobre ocupação e sobre recreio. Na verdade, é bem pontual dos textos aqui, mas aí a gente argumenta sobre isso. Então, primeiro, pecaminoso, a gente entendeu, ó, não é para fazer nada que é pecaminoso. Então, segundo, questão das ocupações. O que a gente tem que pensar aqui com relação às nossas ocupações? Eu vou pedir para vocês lerem primeiro o Êxodo 16. A gente vai ler o verso 25 até o verso 28. 16. Isso. Êxodo 16, do 25 ao 28. Pode ler. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não acharei no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu no 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor nos deu o sábado, portanto, ele no 6º dia nos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco. Até isso, até o 28. O que é interessante nesse texto aqui? Está falando a respeito do maná, e o povo tinha o trabalho de recolher o maná todos os dias, menos no 7º dia, porque ele não ia cair. Então era para recolher na sexta-feira a porção dobrada, né, para guardar o Senhor. E é interessante que o texto menciona ali que antes o pessoal que tentava, que era descuidado com relação a essas ocupações, falava que dava bicho, que ficava ruim o negócio lá, mas que quando fazia tudo certinho, funcionava. Então, aqui ele lembra a gente da questão das nossas ocupações. O trabalho que você faz num dia, você não faz no dia do Senhor. Então, deixa lá para outro dia, se organiza, daí tem a preparação, que no caso ali deles era a sexta para o sábado, na sexta faz o dobrado para se preparar para o dia do Senhor. Então, eles tinham essa preocupação de organizar as ocupações deles ali. Vamos para Neemias 13. Acho que ficar levantando o livro porque a gente não conhece. Neemias 13. A gente vai ler alguns versículos aqui do Neemias. Vou pedir para todo mundo abrir para vocês acompanharem. Finalzinho já do livro de Neemias. A gente vai ler do 15 até o 22. A questão do maná pode ser literalmente, a pessoa vai trabalhar o dobro no sábado e não vai estar preparada para o domingo, vai estar descansada no domingo.
pessoal vai fazer igual tem demorado, vai trabalhar dobrado no sábado, e no sábado ainda vai estar descansado no domingo. Eles estão dobrados no dia antes. É só questão do trabalho. Eu sei que não é essa aplicação. Não dá para ocupação de trabalho. Eu não entendi essa colocação, Alexandre. A pessoa vai trabalhar normal todos os dias, aí no sábado ela trabalha dobrado para não trabalhar domingo. A análise podia dobrado para... Sim, mas não é na verdade essa a ideia. A ideia é falar assim, ó, você se prepara pro dia do Senhor. Sim, isso. É que ali Deus ia mandar como se fosse dobrado. Então a ideia é a gente entender, na verdade, que aí entra no texto que a gente falou que é a segunda aula, que é a doutrina da preparação. A ideia é falar assim, ó, você precisa se preparar. Não necessariamente vamos pensar no nosso caso, a gente descansa no dia do Senhor, o domingo, não necessariamente só o sábado eu vou me preparar, eu posso organizar toda semana para me preparar. Acharam aí, gente? Neemias 13, do 15 ao 22. Naqueles dias, em Judá, muitos trabalhavam nos campos de tarubas no sábado, e ajuntavam trigo e carregavam os jumentos, transportando vinhos, uvas, vinhos e todo tipo de carne. Tudo isso era trazido para Jerusalém no grande sábado. Então, os convertidos que não vendessem alimento nesse dia. Havia na cidade de Tiro que moravam em Jerusalém, e no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém, para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem trazer tão grande mal ao no dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, proclamando o sábado, vocês provocam a maior ira contra Israel. O que acontece? Foi até o 22? Até qual? Até o 22. Perdão. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas, e só fossem abertas depois que o sábado estivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passarão a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas que eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite no cômodo? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos inimigos que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Até aí, essa parte final dele não precisa ler. O que acontece, queridos? Aqui em Neemias ele vai e fala, já que vocês não vão guardar o sábado, eu vou fechar o portão da cidade, ninguém entra, ninguém sai. Então, né, já que vocês a gente fala e vocês não cumprem, vou colocar ordem nesse negócio aqui. Então ele fecha realmente a cidade ali para não ter comércio, para o pessoal não funcionar. E fala aí o pessoal, foi outra vez, viu que não dá para entrar, desistiu. Então foi educado na marra ali para guardar o dia do Senhor. Mas por quê? Para lembrar a respeito das ocupações e dos recreios seculares. Então a ideia ali, tanto de trabalhos nossos que a gente faz, quanto recreações que a gente realiza no dia do Senhor, a gente precisa, nos dias de semana, a gente precisa evitá-las. Daí entra na questão que o Alexandre colocou, que eu acho muito interessante, o Joseph Piper vai trabalhar isso no livro ali. O seguinte, vou colocar a ilustração que ele coloca no livro. Se eu sair no sábado, no dia do Senhor, para passear com a minha família, vou num parque, é errado? Se eu sair com a minha família para ir no parque, chegar lá no parque e falar assim, Ana, olha aqui, vamos falar das obras da criação do nosso Deus? Enumera para mim o que Deus criou no 5º dia. Enumera para mim o que Deus criou no 6º dia. Você lembra algum texto da palavra do nosso Deus que fala a respeito da criação, que aponta para o Senhor? E eu começar a conduzir uma conversa assim, é errado? Não expressa devoção ao Senhor? Então perceba, o problema não é o que faz. O problema é como eu faço. Posso ver TV? Hã? Não entendi. Não, eu não entendi o que você falou. Domingão do Faustão não pode. Tá, mas e se eu sentar com as minhas crianças lá e falar assim, vamos assistir aqui o Príncipe do Egito?
Vamos conversar aqui sobre o que está passando aqui no texto? Daí você profana o... A sua profanação se estende à eternidade. Entenderam, queridos? O problema não é o que a gente faz necessariamente, mas é como a gente faz as coisas. Então, queridos, a gente tem um monte de ferramenta que a gente pode utilizar de um bom jeito para tornar esse dia produtivo. Então, não é para ser um dia de fardo. Então, não é para ser o dia lá que vai tornar o dia difícil. Torne o seu dia alegre. Só que para você tornar o seu dia alegre, se prepara. Você não vai chegar na louca lá, e agora o que eu vou fazer com essas crianças? A gente vai trabalhar isso semana que vem. Por quê? Queridos, ensinar devoção para criança no dia do Senhor, para falar para criança um monte de coisa que ela não pode fazer, Deus dê graça. Mas a gente precisa ter sabedoria e precisa seguir a doutrina da preparação. Então perceba, o problema não é necessariamente o que é feito, é como a gente faz as coisas. Então, dependendo da ocupação, é lógico que eu não vou trabalhar o meu trabalho que eu faço no dia da semana, que é para eu fazer no dia da semana. Mas vão ter certas questões ali que a gente consegue trabalhar. Recreações, igual eu falei, não vai ver TV como a gente vê normalmente no dia de semana. Mas se você parar um momento ali, não vou ficar o dia todo ocioso vendo TV. Mas vamos ter esse momento aqui que a gente vai ver uma coisa específica, que vai ser instrutiva, que vai apontar para o Senhor. Vamos fazer um passeio que a gente vai falar a respeito do Senhor nesse passeio. Tudo isso desenvolve a nossa devoção. Então a gente precisa aprender a trabalhar todas essas coisas. Lembrar que o dia é para Ele. É para Ele. Então assim, quando o mandamento ele coloca ali... ele trabalha ali esses aspectos que a gente precisa se abster, e daí a gente vai para a pergunta aqui do catecismo e ela fala a respeito ali, não faça o que é pecaminoso, não faça ocupações seculares, né, criações seculares, para a gente não viver uma vida realmente como a gente estivesse vivendo no dia da semana. Não estou dizendo que no dia de semana você tem autorização para pecar, não é para pecar isso, a vida corandeia, queridos, é tudo vivido para o Senhor, né? O trabalho nosso vai ser para a glória do Senhor, as nossas atividades tudo para a glória do Senhor, porém o dia do Senhor não é nosso, ele é para a devoção para o Senhor, então a gente se abstém de outras ocupações que seriam feitas no dia da semana lá, foca em viver uma vida devotada para Deus. Tranquilo aqui? Vou deixar só o Alexandre falar, daí eu vou para frente, porque senão a gente não adianta a aula, tá, queridos? Vai aprofundar na questão prática agora ou não? Não sei que é questão prática, em que sentido? O que é lícito, qual é o trabalho lícito? Daí vai ser a gente falou sobre as abstenções, agora a gente vai falar sobre as obrigações. Aí o texto fala ali, qual que é obrigado a gente fazer? Primeiro, fazer esse dia o nosso deleite. Aí eu vou pular lá para baixo que o deleite está relacionado com o exercício público e particular de culto a Deus. Segundo, obras de necessidade e misericórdia. E terceiro, arranjar os nossos negócios seculares. Então essas três coisas são as nossas obrigações. Então primeiro, fazer o dia o nosso deleite. Ele vai abrir um parênteses aqui, por isso eu não vou falar do parênteses, vou pular lá para o que ele está falando sobre ser um deleite. Segundo, obras de necessidade e misericórdia. E terceiro, arranjar os nossos negócios seculares. Então vamos focar primeiro na questão das obrigações nossas para esse dia. Primeiro, fazer dele o nosso deleite. Então ele fala ali, em fazer o nosso deleite passando todo o tempo nos exercícios públicos e particulares de culto a Deus. Aí ele fala, para esse fim havemos de preparar os nossos corações, que é a que a gente estudou já na doutrina da preparação na segunda aula. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse dia, fazer esse dia nosso deleite se envolvendo em exercícios públicos e particulares de culto ao nosso Deus. Então, o que são os exercícios públicos e particulares de culto a Deus? É muito simples. Exercício público de culto hoje à noite vai ser o nosso exercício culto de público. Além disso, não só ali exercício público de culto a Deus não é uma referência apenas ao culto, mas é tudo que a gente faz em comunidade no dia do Senhor. Então agora a escola dominical aqui entra dentro dessa questão ali de exercício público de culto a Deus, no que a confissão está trabalhando aqui. Então estar junto com o povo de Deus ajuda a gente a viver esse dia em devoção ao nosso Senhor. E ali ele fala de exercícios particulares. Exercício particular é tanto o seu envolvimento individual com o Senhor, quanto o seu envolvimento particular. Né? Então, estar junto com a família para elevar a família para a presença de Deus e, particularmente, você também ter o seu momento de devoção ali. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, que é pedido de nós ali, para desenvolver nesse dia de maneira prática. Daí aqui, queridos, questão, né? Vai fazer seu devocional, vai ler um livro,
culto doméstico com a família, senta na mesa antes do almoço, antes das refeições, vamos orar, falar com o Senhor. As coisas que eu coloquei, exemplo, que vamos num parque, mas vamos focado, né, em trabalhar isso, vamos ver tal filme, vai ser focado nisso. Então fazer tanto os exercícios particulares quanto o público, né, aproveitar bem isso para a gente guardar o dia do Senhor. Só uma observação que eu acho que tem nesse livro também, para mim foi bem interessante de observar, você pode usar fazendo um estudo bíblico como irmão. Sim, é bem isso. A gente acha que de alguma forma tem que se encaixar durante a semana, mas é um exercício também. Sim. Porque a gente não pode. Sempre cuidar que a gente não cair nessa questão aqui, ó. Opa, passou. Estava na outra pergunta. De cair na questão de tornar o dia cansativo. Né? Então, por isso que fiz planejamento. Não pode ser um dia de canseira. Então, fazer dele o nosso deleite no exercício público particular de culto. Primeira coisa. Pensando que isso é um mandamento, e aí o catecismo maior está destrinchando o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Por exemplo, se a pessoa não participa do exercício público, e particular no culto de Deus, de uma forma coletiva não justificada, isso pode ser motivo de disciplina para o conselho? Nosso complexo. Hebreus. E agora eu falei Hebreus, mas não lembro qual que é o texto. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, é uma ordem. É um mandamento. Então, se a gente não cumpre, a gente está pecando. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? O crente que está deliberadamente em pecado tem que puxãozinho de orelha mesmo. O versículo fala sobre o culto, mas o destrinçamento do catecismo fala sobre maiores afazeres da vida do domingo. Se a igreja promove a escola dominical, talvez seria um exercício público. Não. É que aqui entra uma questão que são aqueles assuntos que a gente chama de adiáfora. Por quê? Até ontem na conferência ele falou, o Tarcísio falou, não tem ordem na Bíblia para a gente fazer escola dominical. Então eu não posso pegar uma coisa que não é ordenada e transformar ela num mandamento para cobrar. Mas por quê? Por exemplo, pode ter alguém que não esteja necessariamente na escola dominical, mas esteja participando ativamente do culto e esteja vivendo o seu dia em devoção ao Senhor. Então ela não está necessariamente em pecado. Agora, se ela negligencia o dia como um todo, tipo, não participo de nada, ou se, por exemplo, a ausência do estar na escola dominical, seja porque eu estou envolvido em afazeres seculares, né, em outros tipos de recreações, aí nesse sentido sim. Agora, avaliar o simplesmente não estar, né, já colocar como pecado, aí tem que trabalhar as questões ali mais profundamente. Só um exemplo que lembrando que a Bíblia é nova, né? Na história da Igreja, Sim. ela é uma coisa nova. Da reforma para cá. Aí eu pergunto, o quarto mandamento, ele tem o mesmo peso dos outros votos? Sim, é o que a gente falou na semana passada, por exemplo, isso é muito sério porque a gente trata, por exemplo, um peso muito forte, o adulterar, o não roubar. Isso eu falei semana passada, é a mesma coisa, então a gente tem que lembrar desse peso ali também, né? Que senão a gente coloca um mandamento como moral, todos os outros como algo moral e esse só como uma tarefa civil do povo de Deus ali, então, né, coloca na balança. Não, é tudo, tá o mesmo peso ali. Se eu sei que o irmão está faltando um culto público para lazer, eu preciso exortar mesmo? Ou eu levo para o pastor? Deixa o pastor em paz, gente. Deixa o pastor tranquilo no dia do Senhor. Vamos. Tem a mesma pegada ali. Só que no caso não era de uma pessoa individualmente, que aí o exercício não é Mateus 6, né? Vai para Deus novo. Mas era a atitude da UNT, na antiga igreja que eu congregava. Ainda bem que dá para cortar essa parte. Não, mas eles tinham um hábito de acabou o culto, eles já se reuniam para ou acabou o culto ou antes do culto, enfim, eles tinham um hábito muito
é marcante de uma pizzaria. Vamos chegar nessa parte. Mas, em resumo, queridos, a gente precisa exercitar o Mateus 18, mas exercitá-lo com sabedoria. Então, às vezes, é importante a gente chegar e corrigir o irmão. Às vezes a gente não vai ter... Deixa eu colocar as melhores palavras aqui. Às vezes pode ser mais sábio a gente, às vezes, comunicar a liderança, que às vezes a liderança conversando com um determinado irmão, né? Enfim, a gente tem que saber avaliar as questões ali, porque dependendo do jeito que a gente chega, a gente pode não ser bem recebido, principalmente quando há falta de informação da parte do irmão. Sim. Por quê? Porque não adianta você chegar e falar assim, ó, você está ferindo tal mandamento se a pessoa não tem conhecimento do mandamento. É como aquele... não estou justificando que a pessoa não esteja errada, mas o chamar a atenção nossa dessa parte, às vezes, vai gerar conflito ali por causa da falta de entendimento da pessoa. Então tem todo um trabalhar ali... Ontem não, antes de ontem eu estava conversando com uma amiga e super profissional que a gente entrou nesse assunto. E ela não consegue entender que jogar futebol, porque ela fala, a gente se reúne entre os irmãos e as crianças e os adolescentes jogam futebol. E eu não sabia isso, porque assim, eu não tenho uma conclusão sobre isso. Mas não dá para jogar futebol para a glória de Deus. Ela era batista? Mas como que eu vou separar o sagrado do profano? Então eu vejo que tem essa dificuldade. Eu também tenho de entrar nisso que pode, que não pode. Sim. As igrejas não ensinam sobre isso. E ele inicia a própria liderança da Sim. Manda o vídeo da aula. Mas assim, queridos, por que é importante essa questão do ensino? A falta de conhecimento do povo de Deus, que faz justamente o povo de Deus padecer em muitos sentidos. Então a gente trabalha todas essas coisas, a gente desenvolve todas essas coisas, se aprofunda em todas essas coisas para a gente melhorar e crescer. Isso que eu estou falando aqui para vocês, queridos, ainda não é... Nossa, o pastor passou tudo, tá tudo profundo, tem mais coisa ainda, mais para frente a gente vai cavucar mais ainda. Só que é só para a gente entender que a gente precisa constantemente ir trabalhando essas coisas. Tem uma frase, eu não vou falar exatamente a frase, mas o Heber Campos, ele fala que a gente tem que sempre constantemente pregar o evangelho para nós mesmos, porque a tendência nossa é sempre esquecer as verdades. Então, aí por isso que o mandamento, inclusive, começa com lembra-te, porque a gente tem a tendência a esquecer dele. Né? Então, é trabalhar constantemente. Aqui e ali, daí eu vou seguir, gente. Pensando na questão que a Vanessa falou de exortar, né? Eu vejo que a gente vê pecado, a gente é chamado ali a conversar, a trazer com sabedoria, mas que muitas vezes falta relacionamento com as pessoas, né? Relacionamento se relacionar, então dificilmente a gente vai conseguir exortar uma pessoa que a gente mal conversa, então se aproximar e tentar caminhar junto e trazer, talvez, isso seja uma maneira de começar ali uma... Sim, é sempre lembrar assim, queridos, já é difícil a gente exortar quem a gente se relaciona, né? Então imagina que a gente não tem relacionamento, então é mais complicado. Não estou dizendo que o relacionamento tem que ser uma barreira, né? Não estou dizendo que o relacionamento tem que ser, já que eu não me relaciono, eu não vou exortar o irmão, não é isso. Mas é só para a gente entender a importância da gente ter envolvimento, não só para a gente conhecer a realidade da pessoa, porque daí entra numa frase que o presbítero Júnior já falou uma vez, não, essa é a igreja que eu mais conheço os pecados das pessoas, e glória a Deus por isso. Então a gente tem que se conhecer, para a gente conhecer as nossas falhas também, e daí nisso a gente se ajuda. Então tem todo um trabalhar ali, um caminhar junto e instrução, a gente precisa instruir, né? E é pela palavra, é o Espírito Santo que convence, né? Então a gente exorta, instrui, ensina, né? Ora pela pessoa para que Deus dê direcionamento. Queridos, eu vou adiantar aqui. Então, primeiramente, falei ali sobre a questão de ser o nosso deleite. Desculpa. Agora você vai para as obras de necessidade. Não, eu vou pular para o último, que é bem pontual, porque eu acho que eu vou gastar tempo nas obras de necessidade. Nessas obras vai entrar a questão do trabalho? Não sei do que você está falando de trabalho, mas eu acho que vai. Posso terminar já? Na questão de trabalho, por exemplo, o que seriam... Sim, vou entrar. Vamos lá, eu vou para a última parte, que ela é bem pontual.
Que daí eu volto depois na obra de necessidade e de misericórdia, que daí fica mais fácil. Então, primeiro, o que é exigido de nós, que a gente tem que fazer positivamente? Fazer desse dia o nosso deleite, se envolver em exercícios públicos e particulares de culto a Deus. Ô Demilson, me dá mais tempo. Em segundo lugar, a gente tem que... Tá acabando já, queridos, ó, aqui já. Em segundo lugar, arranjar os nossos negócios seculares. Então isso é bem simples, bem fácil da gente compreender. Vou pedir só para alguém ler Lucas 23, o verso 54, 55 e 56. E aí já vou pedir para outro irmão ir para Neemias 13, ler o verso 19. Lucas 23, 54, 55, 56. Isso. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. E o Neemias 13, 19. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas para que nenhum caminhoneiro pudesse ser introduzido no dia de sábado. Então, tanto o texto de Lucas, ele fala sobre a preparação ali, ele apresenta ali a ideia da doutrina da preparação pra gente, de você se organizar, né, fazer as coisas tudo para preparar para o dia do Senhor. Aqui em Neemias a gente vê ele se preparando ali, manda fechar o portão, já que o pessoal tá querendo vender as coisas no sábado, a gente fecha, ninguém entra, ninguém sai, coloca segurança lá no portão mesmo para vigiar ali. Então essa ideia de preparar. Então é interessante que a resposta, ela fala ali, não frisei, mas ela coloca, com toda previsão, diligência e moderação, a gente arranja os nossos negócios seculares. Então a ideia é falar assim, organiza a sua vida para que você não tenha que fazer as coisas que você faz nos 6 dias no dia do Senhor, né? Então separa ali, então você precisa de previsão, né? Então fazer isso previamente, ser diligente, ter moderação, se organizar com tudo isso ali. Então não está relacionado diretamente com o dia, mas a ideia é falar assim, se preparar antes para não ter que fazer coisa que você não deveria estar fazendo nesse dia. Então deixar tudo planejado ali. Então, primeira coisa, ter deleite nesse dia, com culto público e particular. Segunda coisa, arranjar os seus negócios seculares. E terceira coisa, que daí entra nas... Pode falar. Então não seria para você fazer isso no dia do Senhor, você fazer antes. Isso é para fazer antes. O arranjar os seus negócios você tem que fazer antes para deixar tudo pronto para o dia do Senhor. É negativo, para você não fazer isso no dia do Senhor. Não, esse é o aspecto positivo. Para você não fazer no dia do Senhor. Você fazer nos outros É positivo você organizar a sua vida antes. É negativo quando você não organiza e faz as coisas no dia do Senhor. Certo. Então, positivamente, a gente se organiza antes. E, por último, daí a gente vai entrar em obras de necessidade e obras de misericórdia. O que são obras de necessidade e obras de misericórdia? Alguém pode ler Lucas 13, o verso 14, 15 e 16. Lucas, perdi o texto. 13, o verso 14, 15 e 16. Acharam aí? Amém. Podem ler. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias para que se deve trabalhar, 22 nesses dias para serem curados, e não no sábado. A sequência ou depois do 16? O 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despende da manjedoura do sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Porque no tipo não se poderia livrar este carneiro em dia do sábado, em dia do sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Até aí. Tem outros textos, queridos, mas a gente vai ler só esse. Esse texto fala tanto de questão de necessidade, atender os animais, cuidar deles ali,
quanto de misericórdia. No caso, Jesus curou uma pessoa, libertou ela ali da ação de um demônio. O que acontece? O dia do Senhor é o dia para a gente realizar tanto obras de necessidade quanto obras de misericórdia. Vou começar pelas de misericórdia, que elas são as mais simples para a gente compreender. A misericórdia nada mais é do que você exercer sua empatia, exercer compaixão sobre as pessoas. Então, por exemplo, é dia do Senhor, você encontra uma pessoa ferida. Não, é dia do Senhor. Ela que lute, né? Tá se esvaindo em sangue, amanhã a gente resolve. Não, vai lá, resolve, ajuda a pessoa. Então, tudo que você puder fazer no dia do Senhor, que demonstre misericórdia para aquele que carece realmente de cuidado, carece realmente ali de atenção, isso é bênção. Né? Então, às vezes, você sentar com um aflito para você produzir consolo, aconselhar, você ajudar, em questão mesmo ali de, o alimento que eu vou doar, algo ali que possa ajudar a pessoa, o exercício de misericórdia é para ser feito. Isso demonstra devoção ao nosso Deus. Né? Então, a gente precisa exercitar a misericórdia. E a obra de necessidade, o que são obras de necessidade? Necessidades são coisas que elas não podem ser evitadas e não podem ser adiadas. Basicamente, para a gente identificar a necessidade, a gente precisa pensar em duas coisas. Primeiro, aconteceu alguma coisa que eu quero fazer. Aquilo que você quer fazer não pode ser adiado. Se não pode ser adiado, ele é classificado como obra de necessidade. Em segundo lugar, aquilo que eu vou fazer resulta em eliminação do maior volume possível de trabalho no dia do Senhor, aí eu posso fazer também. Vou explicar. Primeiramente, aquilo que não pode ser adiado. Tem uma coisa que não tem como eu adiar, mas eu preciso realizar, eu faço. Por exemplo, estourou um cano na cozinha da sua casa no domingo. Se você não resolver, vai inundar a sua casa. Está liberado, vai fazer? Tornou-se obra de necessidade, você precisa resolver, porque senão vai causar um problema maior. Então você precisa trabalhar nesse sentido. Então identificar coisas que, aconteceu uma situação, não, eu tenho que fazer agora, não dá para fazer depois. É lógico, cuidar do nosso coraçãozinho, que a tendência é nossa falar, eu preciso fazer isso aqui. Então seja sábio e avalie. Você sabe que quando já está com problema, resolve. Resolve antes. Mas assim, aconteceu, eu dei esse exemplo aqui, né, mais banal, assim, mais prático, mas só para a gente entender que é uma coisa que, estourou lá na cozinha, fechei o registro, parou a água, beleza, faz semana que vem. Não tem registro na casa, tem que dar agora não tem como. Aí você faz lá na hora. Então, aí se torna uma coisa que não pode ser adiada. Aí a segunda coisa que eu coloquei aqui, que é a questão de eliminação de maior volume possível de trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o presbítero Paulo de exemplo. O presbítero Paulo está ali com seus 4 filhos. Está saindo no domingo para a igreja. Furou o pneu do carro. Eu não posso trabalhar. Trocar o pneu do carro é um trabalho. Só que, para o caso do Paulo, vir para a igreja, para a família toda dele vir, ele vai ter que pedir um Uber. Só que ele precisa colocar as cadeirinhas no Uber. Não vai caber a família toda em um Uber. Ele vai ter que dividir em 2 Ubers. Fora que está fazendo o cara do Uber trabalhar. Né? Sim, vamos entrar nesse detalhe depois. Mas o que acontece? A demanda de trabalho para arrumar tudo isso, para vir para a igreja, é maior do que se ele só trocasse o pneu. Então, nesse caso, fazer uma coisa que diminui um volume maior de trabalho, daí está liberado também. Então, por exemplo, a pessoa que mora no sítio, vou para a igreja de carro, eu chego em meia hora. Furou o pneu ali. Eu posso ir a pé ou de cavalo, só que vai demorar 3 horas para eu chegar na igreja. Arruma um pneu. Vai trabalhar 3 horas, né, só para ir para a igreja, sendo que você pode... Entende essa questão? Então aqui a gente precisa ser sábio, entender que nessa questão de necessidade, aí a gente classifica as necessidades, primeiramente com base naquilo que se pode ser feito amanhã, não faça, ou se dá para você, se é algo que se você fizer, diminui um número maior de trabalho. Daí você realiza também. Isso aí entra na doutrina da preparação, que a melhor coisa que você vai fazer na sua vida falando, por exemplo, almoço a gente consegue fazer no interior, mas tipo assim, essa questão de não montar a mesa. Sim, daí é o basiquinho ali. Mas perceba, por exemplo, querido, a melhor bênção na vida de vocês é vocês fazerem a comida do domingo no sábado. Vocês vão chegar no domingo tranquilinho ali, vocês vão sentar para comer e tal. Então tudo isso entra na doutrina da preparação.
Então, algumas questões, às vezes, eu acho que vai tudo para a motivação do coração, na verdade, né? Tem questão, por exemplo, de restaurante, enfermeira, médico, quem trabalha com a segurança, talvez sejam serviços essenciais. Mas aí vai a motivação da pessoa. Ela pode escolher um trabalho que caia no domingo ou não caia no domingo. Se for possível ela pegar um trabalho que não caia no domingo, melhor. Um exemplo meu, eu trabalho num hospital e cada 6 semanas o trabalho cai no domingo. Eu tento trocar de pouco tempo antes, com um colega para estar no dia do Senhor. A pessoa que é enfermeira, às vezes tem trabalhos que exigem que trabalhe no domingo e tem trabalhos que é de segunda a sábado. Então a pessoa pode optar por isso conforme a motivação do coração dela, e se acomodar talvez, ou pessoal diferente. Não sei qual que é a opção do pastor, se vai para essa questão do coração, daí tem que sondar o coração da pessoa, isso. Obras de misericórdia, vou ler o comentário aqui. Médicos e enfermeiros podem cuidar devidamente de doentes no dia de sábado. Só esse trecho aqui. O que acontece? Mas dentro de toda uma possibilidade de coisas, a pessoa tem um trabalho que não caia no sábado também, se caso possa. Vou colocar. O exercício da medicina, ele é classificado como obra de misericórdia e também de necessidade, porque se alguém se fere, não dá para deixar para amanhã. Sim. Dependendo do que aconteceu. Mas eu estou falando que vai para a motivação do coração. Eu poderia me acomodar e falar, não, eu vou estar justificado trabalhando no domingo, mas se eu conseguir trocar o plantão no domingo, é melhor. Sim, é melhor. Só que trabalhar no domingo para trabalhos que são considerados como obra de necessidade, de misericórdia, eles não são equivocados. Porque ali o cuidar das pessoas é também um exercício de devoção ao nosso Deus. É claro que se a gente consegue se organizar para estar no domingo do Senhor, melhor coisa. Isso ficou um pouco mais claro, sabe? Nem todos que for classificado assim a gente pode classificar para a guarda do dia do Senhor. Mas ajudou a ficar um pouco claro os empregos assim, de necessidade, inclusive o período da pandemia. Os serviços que eram essenciais, que foram classificados, como por exemplo segurança, medicina, transporte, foram classificados como essenciais, porque Sim. precisavam funcionar, senão ruim a sociedade. Então, ajudou a entender o que é realmente necessário também desmaguear do que pode ficar sem. Tranquilo aqui, gente? Que eu já estou me delongando. Vai falar da questão quando faz o outro trabalhar? Sim, eu vou falar isso agora, para a gente fechar. Então, assim, queridos, qual que é o grande ponto? A gente tem que cuidar, não só para a gente não trabalhar, mas também na questão de exercício de atividades, que aí entra no ponto ali que a gente falou sobre ocupações e recreios seculares, a gente tem que cuidar também para que não faça o outro trabalhar. Então, lembra, o mandamento, quando a gente estudou, ele é para quem? Para todos, não é só para o crente, é para todo ser humano. Né? Todo homem ele está debaixo desse mandamento. Todos estão debaixo da lei do nosso Deus. Então não somente a gente, mas também o próximo, ele não deve trabalhar. Então se eu faço algo que aí não é classificado como obra de necessidade e misericórdia, ou eu não estou fazendo isso, mas aí eu obrigo o outro a fazer algo que não é classificado como trabalho de misericórdia e necessidade, também está errado. Então a gente tem que cuidar nesse sentido. Lembrando, não sei se isso foi comentado na semana passada, mas lembrando, eu tenho algumas igrejas que vão classificar, não, isso não serve ser lei de Moisés, mas desde Adão. Sim, a gente falamos na aula passada. Queridos, eu vou parar aqui então, só deixa o presbítero comentar, e daí eu vou parar aqui para a gente já encerrar, porque já vai dar 11 horas. Pessoal, o exemplo do irmão deu sobre a pandemia foi bem interessante, porque eu acho que é necessário que faça uma distinção do que é necessidade e do que não é. Então, ali na pandemia é o exercício da ordem pública. Ou seja, se você não atende o que está em cima do doente, ele vai morrer. É uma desordem pública. A segurança é a segurança pública. Se você é policial e você não está atendendo a população ali, vai causar uma desordem pública. Né?
só tem que separar o que é ordem pública do que é comercial. Sim. O que é comercial é diferente. Inclusive, por exemplo, as empresas... Lembra, o mandamento é para todo mundo. Então, se tem uma empresa que o trabalho dela não é essencial, ela poderia estar se organizando para não trabalhar no domingo, né? Deveria parar. Então, por exemplo, um exemplo que eu acho muito legal, o Jacomar. Ele não trabalha no domingo. Ele fecha no domingo. Não sei exatamente quais são as motivações dele, mas ele fecha no domingo. Peraí, aqui e ali. Gente, tem que encerrar essa aula. Vamos lá, Keila. É que eu acho que é um pouquinho complexo, porque se for pensar uma pessoa que trabalha num restaurante, pode trabalhar, não precisa trabalhar no domingo, mas se ela trabalha num restaurante que vende um hospital, é necessário Sim. que trabalhe. Então, só por necessidade, não está só a questão do comercial, mas é mais complexo. Sim, mas é por isso que o Alexandre falou, ó, tem que avaliar, não é só uma questão de avaliar o coração, mas é avaliar a atividade como um todo. Colocado profissões, médicos, enfermeiros. Sim, mas não, eu dei exemplos, mas é obra de necessidade. Então, por exemplo, se um hospital ele atende doentes, tem uma cozinha lá que está fazendo comida, um restaurante que vai levar comida para esses doentes, então ele é necessário ali. Agora um fast food que está servindo a gordura do nosso estômago, entendeu? Então tem que pesar. Já está ampliando, Jonathan. Para ajudar também a entender essas obras, em Israel tem 3 dias sagrados, são 3 religiões. É o domingo, o sábado e a sexta, cada das pessoas. E lá é lei, agora para cada religião. Então, o que vai funcionar é justamente esse serviço essencial. O judeu não vai deixar de defender as suas fronteiras no sábado, porque é sábado. Então, mas é só o serviço essencial de fato funciona. Tudo que é periférico, por lei é proibido. Eu acho que assim, que vai para o coração de fato, assim, até a questão da educação dos nossos filhos, por exemplo. Mateus gosta de jogar de futebol, eu quero ser um jogador de futebol. Vai chegar para o Mateus e falar, Mateus, o jogador de futebol vai usar no domingo, vai ter jogado no domingo. E isso para todas as profissões. Será que a profissão que você vai escolher vai fazer com que você trabalhe no dia do Senhor? Tem alguma outra profissão que você tenha um dom, tenha uma habilidade para fazer? Tem alguma outra maneira de você não trabalhar ali no dia do Senhor? Então acho que vai caindo tudo na motivação do coração da pessoa. Semana que vem vamos falar sobre isso. Ok, queridos? Me desculpem pelo horário, mas como falei, essa aqui era a que demandava mais questão. Tem a Lili ali, ó, tá cortando. Certeza? Não, ó, gente, anota as perguntas. Semana que vem a gente vai fechar o assunto, mas ele vai ser um pouquinho mais sucinto. E daí depois eu abro para um finalzão ali pra gente fazer um monte de perguntas. Aí pode pegar qualquer assunto ali sobre. Pergunta que ficou pendente também na aula, que era a questão da pizzaria. Então, é obra de necessidade? Não. Acabou. Ô, pastor, mas às vezes, aqui na pizzaria também pode ser usado os outros, mas tem a comunhão dos irmãos, que é o importante. Não, estamos aqui, ó. Mas talvez você tenha a comunhão aqui. Se fizer uma pizza no sábado, trazer pizza para comer aqui, é uma comunhão com os irmãos. Sim. Eu vou cozinhar em casa. A outra pessoa cozinhando também, ela Eu não entendi. a gente cozinha em casa pra comer. A ideia do dia do Senhor é que você se prepare para não ter que cozinhar no dia do Senhor. Sim, mas esquenta. Sim, aí é o mínimo que é, entendeu? Pra gente trabalhar. Mas é que lá a pessoa não está fazendo... Ela está fazendo visando lucro, ela está trabalhando, é o trabalho secular dela. Entendeu? Esse que é o ponto. Ela tá, é a questão lucrativa ali mesmo. Ok, gente? Sei que vocês têm bastante perguntas, anotem, semana que vem a gente continua. Gessé, você, desculpa a gente orar. Essa é uma pergunta aí. Não estou conseguindo desligar. Deixa eu desligar a câmera ali.